Oi, pessoal! Eu sou Marcela Freitas Paz, conteudista do Dialogue, e essa é a primeira edição do Dialogue Talks. Esse projeto tem como objetivo discutir com grandes especialistas temas relevantes para o avanço das áreas de comunicação interna, recursos humanos e inovação. Nessa estreia, contamos com duas convidadas muito especiais para quem trabalha com comunicação interna. Estou falando da Bruna Mascarenhas e da Viviane Mansi. As duas escreveram juntas o livro Employer Branding, Conceitos, Modelos e Prática, e é justamente esse o tema da conversa de hoje, a gestão da marca empregadora. Bruna e Viviane, sejam bem-vindas ao Dialogue Talks. É um prazer recebê-las. Obrigada, Marcela, é um prazer estar aqui. Obrigada, Dialogue, pelo convite. Digo mesmo, gente, a alegria que a gente tem quando a gente vê esses livros cheios de post-its. Adorei. Muito bom, né? Sim, olha, assim, até queria falar que o livro é sensacional, eu aprendi muito com ele. Poxa, obrigada. A gente agradece, né, Vivi? Muita alegria de professora. Com certeza. E a gente escreve muito pensando nisso mesmo, né? Mais do que ser só um aporte teórico, embora essa seja a nossa obrigação, uma vez que a gente esteja, né, dentro de sala de aula, mas a nossa conversa, o espírito é, bom, eu consigo usar isso na prática? Qual é o insight que alguém que esteja lá vivendo os dilemas do dia a dia, como é que isso pode ajudar? Então, que bom saber que a gente está conseguindo cumprir esse objetivo. Que bom mesmo, sim, de verdade, é um livro incrível. Então, antes de dar início à conversa sobre gestão da marca empregadora, eu vou apresentar rapidamente a Bruna e a Viviane, rapidamente mesmo, porque o currículo das duas é extenso. A Bruna tem especialização em Employer Branding e é mestranda em Psicologia Organizacional. Com 13 anos de experiência em comunicação corporativa, fundou em 2016 a consultoria Smart Comms. Também é professora e colunista da revista HSM Management. A Viviane é mestre em comunicação e pós-graduanda em liderança e em negócios. Hoje é diretora de comunicação, relações públicas e sustentabilidade para a América Latina na Toyota e presidente da Fundação Toyota do Brasil. Além disso, é professora, diretora de comunicação da ABRH Brasil e conselheira da revista HSM Management. Tudo certinho? Vamos conversar. Então, vamos começar. Então, eu li o livro que vocês escreveram juntas, recomendei para os meus colegas. Nele, eu encontrei alguns termos que são chave para a nossa conversa de hoje. Então, para ninguém ficar para trás, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a diferença entre Employer Brand, EVP e Employer Branding. Tá legal. É sempre legal começar por aí, né? Às vezes a gente parte do princípio que todo mundo já ouviu falar, todo mundo já sabe. Não, sempre pode ser a primeira vez de alguém ouvindo falar desse assunto assistindo esse vídeo. Então, vamos lá. Você colocou bem, são 3 conceitos principais para começar a construir, né, em cima desse tema. Employer Brand é a marca empregadora, essencialmente a impressão que as pessoas têm sobre a empresa como um lugar para se trabalhar. É diferente da impressão que as pessoas têm da empresa como uma provedora de serviços, uma produtora de algum bem, de algum produto, né? É a impressão que as pessoas têm sobre a empresa como empregadora, ou não tem, que isso é um sinal também, né? Basicamente, essa marca empregadora, marcas são muito formadas de impressões, e nesse caso de marca empregadora, a marca é formada pelas impressões das pessoas sobre a empresa como lugar para se trabalhar. EVP, ou Employee Value Proposition, ou proposta de valor ao empregado, proposta de valor do empregador, aí tem várias traduções, a gente gosta de chamar de base identitária dessa marca empregadora. De forma muito geral, a gente gosta de usar as referências da Universum, né, que é onde a gente buscou a nossa formação, é o conjunto de atributos aos quais a empresa deseja ser associada como lugar para se trabalhar, a base de identidade dessa empresa como lugar para se trabalhar. E a esse desejo, a gente gosta de colocar uma anotaçãozinha ali, que a empresa deseja e pode ser associada como lugar para se trabalhar, porque senão você vai muito para um discurso de sou maravilhoso, sou empregador perfeito, aqui tudo é lindo, a gente tem um ambiente maravilhoso, enfim, tudo funciona, só que isso é uma história, a realidade acaba sendo outra, sempre, não existe empresa perfeita. Então a gente gosta de fazer esse parênteses aí, né, Vivi, de além de serem o EVP ser o conjunto de atributos aos quais a empresa deseja ser associada como lugar para se trabalhar, os atributos aos quais ela pode ser associada como lugar para se trabalhar. E por último, Employer Branding, que acabou virando o nome chapéu, né?
nome guarda-chuva para tudo, é o processo de gestão dessa marca empregadora, uma gestão intencional e estratégica dessa marca empregadora, para que ela seja fiel à sua identidade, né, à sua base identitária, que é o EVP. Caso a empresa não tenha o EVP, né, e isso acontece, isso não impede nenhuma empresa de realizar um trabalho de employer branding, o que ele precisa se atentar, né, a atividade de employer branding é que a gestão dessa marca seja estratégica, tenha objetivos claros, tenha conhecimento dos públicos que quer atingir, mas são esses 3 grandes temas. Belezinha. Viviane, quer completar com alguma coisa? Impossível completar, gente. Eu só diria, sabe que uma coisa que é impossível, mas eu estou falando, né? Veja bem. Mas a gente tem uma preocupação grande com isso, gente. Às vezes, a gente no desejo de deixar claro o que a gente pode oferecer para as pessoas, a gente parece meio lunático, né? Então, é uma empresa que parece ser maravilhosa, e quando as pessoas entram, elas podem se frustrar, porque elas não encontram exatamente aquilo que a gente disse. Então, gente, isso é um ponto de super atenção, né? Porque a gente está lidando com a carreira das pessoas. É importante que a gente se encontre o que a empresa tem para oferecer, mas que a gente faça isso com muito pé no chão. Porque, afinal de contas, a gente está tentando conquistar, né, uma pessoa para ficar conosco, e o oposto é verdadeiro. Né? A pessoa também quer uma parceria, o nosso trabalho sempre é sempre ocupa muito da nossa vida, vamos dizer assim. Então, tem que ser uma escolha que funcione para os dois lados. Então, esse papo de início, né, a gente fala com o employer branding, ele não está só da porta para fora quando eu desejo atrair alguém para trabalhar na empresa. Ele tem que continuar até o dia que a pessoa decida, por qualquer razão, sair da empresa, seja aposentada, porque teve uma proposta melhor, ou porque a empresa, por alguma razão, decidiu que ela tem que sair. Mas, durante toda essa trajetória, o papo reto e a conversa limpa tem muito a contribuir com a qualidade das relações. Bacana, bacana. E a experiência de mercado de vocês? Mostra que a pandemia impactou positivamente a forma como as empresas enxergam o employer branding? Acho que sim. Eu acho que mais que isso, toda a questão da comunicação com empregados, ou com pessoas, né, que eu acho que seria até melhor hoje em dia a gente falar sobre, né, as nossas relações, olhando a pessoa como por inteiro, né, e não só como o pedaço dela que é empregado da empresa. Eu acho que mudou muito, porque a gente sentiu, mais do que em qualquer outro momento, a necessidade de se comunicar, a importância de fazer isso para manter as pessoas conectadas, e aí a gente derruba alguns mitos também, como o home office não funciona, as pessoas não produzem em casa. Tudo bem que aquilo que a gente está vivendo de trabalho remoto é algo muito particular desse momento, né, gente? Porque a gente tem as crianças em casa, a gente está no home tudo ainda, né? Talvez agora a gente está voltando para a fase vermelha, talvez isso se intensifique. Ou seja, na prática, a gente não está vivendo exatamente uma situação em que eu seria, né, que eu estaria no meu pico de produtividade em casa. Mas a gente deixou alguns mitos para trás. Sim, é possível. Sim, a gente consegue se organizar para fazer isso bem. Agora, não significa que seja mais simples para a liderança, gente, porque uma coisa é você inspirar pessoas, trabalhar junto, dar senso de time, quando está todo mundo próximo. Outra coisa bem diferente é quando você passa por uma situação que as pessoas estão cuidando de 15 coisas ao mesmo tempo, de que elas estão distantes, e às vezes você tem gente nova na equipe que você sequer conseguiu conhecer pessoalmente, aconteceu na minha equipe, por exemplo. Então, os desafios são diferentes e são intensos. Mas eu acho que a comunicação nunca foi tão importante para as empresas como ela está neste momento. Sem dúvida. Teve um relatório que saiu recentemente da Home, que é uma consultoria inglesa de experiência do empregado e que olha para esses temas de marca empregadora, e eles destacam muito isso, né? Quando a gente fala de flexibilidade, que acabou vindo muito sendo acelerado muito com esse tema com essa questão da pandemia, a gente às vezes fica assim, que legal, agora tá todo mundo trabalhando de casa. Não, todo mundo foi obrigado, né? 60% dos funcionários que eles ouviram nessa pesquisa, o pessoal que trabalha mais com o trabalhador do conhecimento, né? Os knowledge workers, que não precisam estar num determinado lugar para realizar o trabalho. Eles dizem que tem mais flexibilidade, sim, mas flexibilidade tem várias dimensões. Tem a dimensão de onde você trabalha, que ok, isso a gente foi obrigado a mudar gostando ou não, né? A maioria das empresas que estava pensando em fazer isso, precisou fazer, sem discussão. Mas também tem a ver com como o trabalho é feito, né? Então não é só onde o trabalho é feito, é como o trabalho é feito, e também quando.
E aí eu acho que a gente teve avanços nesse sentido, agora o como o trabalho é feito e quando ele é feito, isso está sendo um pouco mais difícil para as organizações, sabe? O onde acabou sendo, as pessoas, a gente teve que lidar da forma como se apresentou, mas o como o trabalho é feito e quando, aí você vê as outras dimensões que apareceram de mais preocupação com saúde mental, entre outras coisas, né? Então, isso tudo está forçando as marcas empregadoras a, primeiro, olharem mais para a porta da porta para dentro, porque sempre, até agora, se olhou muito da marca empregadora da porta para fora, quase como uma venda, um PDV, um ponto de venda, como se fosse falando de produto, de serviço que eu vendo e trago a pessoa até ali, convenço, legal, entrou. Isso obrigou as empresas a olhar para a marca empregadora mais no ciclo, né, completo, da pessoa, de quando a pessoa é atraída até o momento que ela está lá dentro e sai. Então, acho que isso é uma outra questão da pandemia que acabou obrigando a que acontecesse um amadurecimento dessa temática. Acho que falta muito ainda, o tema é muito novo, né, então acho que ninguém sabe tudo sobre o tema, acho que as empresas estão aprendendo, os experts estão aprendendo também, tudo muda muito rápido, mas eu acho que isso acelerou um pouquinho o amadurecimento do assunto. Bacana. E o employer branding também conversa diretamente com a cultura da empresa e o clima organizacional, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, já que são pontos vitais, né? Tanto a cultura quanto o clima organizacional são vitais para que a empresa se mantenha unida e forte, principalmente nesse cenário de incerteza que a gente está hoje. Quer comentar, Vivi? Posso. A gente não combinou o jogo e como estamos em dupla, a gente acaba comentando todas as questões, mas não definimos quem começava. Gente, eu acho que essa é uma provocação super importante, Marcela, porque na prática fica muito difícil fazer um trabalho de employer branding se a gente não considerar cultura e clima. Então, acho que primeiro vale a pena também a gente diferenciar uma coisa da outra. O clima, ele meio que tira uma foto do momento. Vamos imaginar que você fez uma pesquisa de clima logo depois de ter feito um desligamento em massa, por exemplo. Provavelmente, o resultado dessa pesquisa de clima tende a ser um pouco mais baixo se você tivesse feito esta pesquisa, vamos dizer assim, uma semana depois de ter anunciado bônus extras para todo mundo. Então, ela é uma foto, ela não é um filme. A cultura, ela já tende a ser um filme. Elas são os fatores climáticos, vamos dizer assim. Aquilo que a empresa tem de base, que é aquilo que as pessoas consomem de verdade todos os dias. A gente tem dezenas aí de definições de cultura organizacional, mas eu acho que a coisa mais importante de todas essas definições é que ela define o que é que a gente entende de realidade. Então, não adianta, eu preciso conversar com essa realidade, com aquilo que as pessoas entendem do seu dia a dia, para fazer um bom trabalho de employer branding. E eu diria que nesse contexto que nós estamos, a gente tem olhado muito mais essa dimensão. A gente toma um pouco de cuidado, porque quando a gente ouve falar branding, dá uma impressão de que a gente está marketeando coisas para o lado bom, né? Então, essa coisa, né, do melhor da minha marca, e a gente é super cuidadosa com isso. Toda marca tem luz e sombra, gente. Não dá para ter só luz, né? Então, como é que eu trabalho essas questões à luz da cultura que eu quero construir, que é mais importante do que o clima do momento que eu estou lidando. Então, a gente sempre brinca, antes de tudo, essa é a cultura que eu tenho, a cultura que eu quero. Então, a gente tem uma responsabilidade sobre isso. E aí, quando eu começo a estabelecer um processo de employer branding dentro desta cultura, a gente vai ter chance de discutir outras coisas super positivas, como, por exemplo, o propósito. Como é que eu trago a dimensão do melhor que eu posso oferecer para a minha marca, olhando de dentro para fora, para construir a cultura que eu quero? Ou seja, indissociáveis, segundo, são temas que se conversam, um alimenta o outro, né? Mas isso é como se fosse um contínuo, não é? Um é mais importante que o outro, mas a gente está diante de questões que eu acho que são importantes, que elas aparecem agora como uma oportunidade de reflexão, assim, decisiva para as empresas sobre o que elas querem para o futuro. É isso aí. É isso aí. Eu acho que é muito comum, Marcela, a gente ver alguma confusão, e é natural, né? Quando a gente começa a olhar, a gente passou por essa confusão quando a gente começou a olhar para esse tema lá em 2014, 15, quando a gente trabalhava juntas, a Vivi e eu. É uma confusão entre, tá, mas onde entra valor, onde entra cultura, onde entra propósito nisso tudo, nessa equação toda? Eu digo que tudo isso é matéria-prima para a construção de uma proposta de valor de marca empregadora e de um trabalho de marca empregadora, mas isso não resolve. Você ter todos esses elementos bem desenhados não resolve sua questão, né? A questão da identidade da sua marca empregadora e do que e seus desafios em termos de talentos, né? Seja para atrair
atrair ou para manter por perto os talentos que você deseja. Porque todos esses pontos, eles falam em linhas gerais sobre como as coisas são ou deveriam ser feitas na organização. Então, valor fala muito disso, cultura, quando as empresas têm pilares de cultura, isso fala muito de como as coisas são ou deveriam ser feitas. E a parte de marca empregadora precisa falar muito sobre, mas como que isso é feito, o que se faz com isso, o que isso impacta no dia a dia. Então, para dar um exemplo, né, quando você vai falar de marca empregadora e construir pilares de comunicação dessa marca empregadora, você precisa ter muita clareza de que, de repente, um pilar de cultura que fala de construir junto, para uma marca empregadora, significa que se você gosta de trabalhar sozinho, ou se você gosta daquele tipo de trabalho que elege grandes estrelas, as pessoas como indivíduos têm muito destaque, talvez essa marca empregadora que manda uma mensagem, e que se for verdadeira a empresa tem que ser mandada, de construção conjunta, de consenso, pode ser um pesadelo para uma pessoa que tem mais essa visão individual de sucesso individual. E pode ser maravilhosa para outras pessoas. E aí cabe à marca, né, entender essas diferenças e tornar isso um pouquinho mais tangível para como é a relação de trabalho que se manifesta no dia a dia de trabalho, para atrair pessoas que realmente se identifiquem com aquilo, né, na vivência que elas vão ter na organização. Aliás, sabe que é bom a gente sempre lembrar que, gente, fazer uma aposta, né, num determinado posicionamento de marca, é você dizer sim para um grupo e dizer não para outro. O em cima do muro, gente, funciona pouco, né, porque uma empresa que é para todos, no final das contas, não é uma empresa para ninguém. Então, ela não deixa de ser um posicionamento político, né? Quer dizer, eu estou dizendo que algumas coisas fazem mais sentido para mim que outras. E tá tudo bem com isso. Tem gente boa, talentosa, para todo mundo. A questão é como é que eu consigo transmitir esta verdade. O papel da marca empregadora, do processo de employer branding que a gente sugere, é aquele que seja profundamente verdadeiro. Que a pessoa que entra fala assim, nossa, eu sou realmente feliz aqui dentro, porque aquilo que eu imaginava que ia acontecer, eu vejo acontecendo de verdade. E aí, claro, né, gente, a gente tá falando de gente, né? Às vezes a empresa tem uma super declaração de missão, de visão, a gente acha aquilo incrível, e no dia a dia você pode ter uma gestão ou uma liderança específica que é mais austera, que está um pouco mais distante disso. O papel da cultura é alinhar em torno daquilo que você acredita, primeira coisa. O papel de employer branding aí é a gente garantir que as pessoas tenham clara visão de que são fatos isolados, que não é falta de verdade da marca, sabe? Mas eu acho que é importante a gente lembrar que a gente não está falando de máquina, né? A gente está falando de gente. Então, tem que ter uma estrutura parruda que facilmente a empresa seja reconhecida por tal, mas, né, toda empresa é feita de gente. Quando a gente pensa numa empresa de 100 empregados, é uma coisa. Quando você pensa numa empresa de 300 mil empregados, é outra, gente. Né, outro nível de dificuldade de alinhamento, mas nem por isso menos importante de cuidar de um processo como esse. Isso aí. Nos projetos que vocês conhecem, como é a participação da comunicação interna e do RH com o Employer Branding? Eu diria que RH, esse tema é bem interessante porque às vezes pensam esse tema tem que surgir, ser capitaneado sempre por RH. Normalmente é sim a área que puxa essa temática, até porque ainda é uma temática muito conectada com a parte de atração de talentos, mas depois quando o assunto vai amadurecendo, é perceptível, né, que as organizações percebem que é um tema multidisciplinar. Cada pessoa dentro da organização é um representante, é um ponto de contato de marca empregadora. Então, por mais que o tema às vezes nasça e seja abraçado um pouquinho mais por RH, às vezes por comunicação, ele é multidisciplinar, ele tem que surgir de uma necessidade muito clara, muito costurada com a liderança, muito costurada com a estratégia do negócio, né? Não dá para separar, tudo que o negócio tem de ambições, de desejos, de crescimento, vai depender de pessoas para que aconteça. Então, começa aí, né, a amarração desse tema. Dentro de recursos humanos, você começa a olhar, se você olha pela perspectiva, né, que eu comentei com você lá com vocês no começo, de jornada, do momento em que a pessoa sabe que a empresa existe como lugar para se trabalhar, até o momento em que ela sai da organização, recursos humanos acaba estando muito envolvido nos pontos de contato tangíveis, né, aqueles pontos de contato mais, que são marcos mesmo, coisas que você consegue ver, olhar, tocar, participar, enfim. Comunicação participa de tudo isso, costurando muito essas narrativas, tudo que está ao redor, porque você tem os pontos de contato tangíveis e tudo que está ao redor ali, todas as narrativas, a cultura, tudo que está ali no meio. E comunicação tem um papel muito grande de dar sentido para tudo isso, e as coisas precisam andar muito juntas. Então, por exemplo,
quando a gente fala de processos, uma coisa, para dar um exemplo, um ponto de contato, por exemplo, um onboarding, quando a pessoa chega na organização, como é que ela vai ser recebida? Né? Qual é a narrativa que vai dar início àquela história? Como que ela é recebida? O que é dito? O que é dito, como está conectado com essa narrativa de marca empregadora, né? Com o que a marca empregadora promete ser. Então, em linhas gerais, são duas áreas muito, muito centrais, assim, em qualquer trabalho de marca empregadora. Toda ação, sem dúvida, mas são duas áreas extremamente centrais em qualquer trabalho de marca empregadora. Uma por cuidar de forma muito direta de pontos de contato tangíveis, né, e que fazem ou quebram o relacionamento muitas vezes, e uma outra por não ser a única responsável, porque todo mundo mas ser uma das grandes condutoras, né, regentes aí das narrativas que permeiam toda essa experiência, toda essa jornada. Gente, eu sou tão apocalíptica nessa questão de quem tem que cuidar, sabe por quê? Eu acho que quando a gente olha para o futuro do trabalho, a gente vai ver cada vez menos as organizações serem divididas por áreas e cada vez mais por projetos. E o projeto de ter um ambiente saudável, conectado, que as pessoas entrem e sejam bem-sucedidas e felizes lá dentro, tendo um alto nível de entrega, vai ser cada vez mais responsabilidade de todos dentro de casa. Ou seja, essa pergunta que hoje a gente faz, de quem que é a responsabilidade, se é da área XYZ, eu acho que no futuro a gente não vai mais precisar se preocupar com isso, porque as organizações precisam mudar, né, gente? Essa estrutura que a gente usa hoje, ela é uma estrutura ainda bastante hierárquica, ainda que permite, e vamos dizer assim, ela é bastante próspera para um modelo de gestão de comando e controle, e vamos combinar que a gente já entendeu que isso não funciona mais. Isso foi um modelo útil na época, né, das grandes conquistas, mas eu acho que a gente já parou um pouquinho, né, de conquistar território, gente. Então, a gente precisa ter, né, modelos de trabalho em que sejam mais produtivos para as pessoas e para as empresas. Isto posto, eu acho que cada vez mais a gente precisa fomentar que as pessoas trabalhem juntas. E tudo bem jogar o jogo junto, gente. Tipo, essa coisa de a gente falar, a bola é minha, a bola é sua, a bola é do outro, a bola está em campo e precisa ir, né, para o lugar que a gente decide que ela vai. Então, eu gosto de fomentar esse olhar de que todo mundo cuida. Se todo mundo cuidar, tá tudo bem. Ah, né, mas cachorro que tem 3 donos morre de fome. Ah, depende, né? Depende se a gente tá olhando para o cachorro ou para quem tá mandando nele, né? Então, nesse sentido, eu prefiro ser colocar fogo no parquinho. A gente precisa de um olhar mais colaborativo dentro das organizações. Começamos as perguntas picantes. Estava começando a falar com o microfone mudo. Mas falando de comunicação interna e RH, o Dialog é um aplicativo que une rede social corporativa e hub de soluções de RH. Conheça mais sobre a nossa solução em www.dialog.ci. Agora, voltando. Em algumas conversas, eu noto um mito de que é uma coisa que vocês até já mencionaram aqui na nossa conversa, mas um mito de que o employer branding é apenas uma forma de atrair talentos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Legal, esse tema a gente fala bastante disso, né, Vivi? É uma questão que vem nas aulas, vem bastante, enfim. Eu acho que esse tema, ele acabou crescendo muito por nessa esfera de atração, né, de trazer as pessoas até a porta e fazer com que elas entrem, ele acabou crescendo primeiro nessas frentes por 2 fatores principais. Quando você fala de branding, você automaticamente associa com marketing e associa automaticamente a venda. E onde você faz uma venda mais clara, quase literal, é nesse momento que você tem uma vaga e você quer fazer um match de uma pessoa com uma vaga e você basicamente vai vender essa vaga e né, você tem o desejo de que a pessoa que você deseja aceite essa oferta que você está fazendo. Então, houve uma sinergia mais natural aí nas linguagens, as línguas que são faladas, né, nesse momento de atração. Um outro ponto é que grandes nomes e players e pessoas do mercado, isso globalmente, né, que começaram a puxar esse tema, são empresas, pessoas, enfim, autores que atuam mais nessa frente de atração de talentos mesmo. Então, foi natural que isso ficasse mais forte aí. Mas o que acontece? Mesma coisa que acontece com marketing, com branding. Eu tenho no meu trabalho aqui, tudo bem, posso ter como atração a necessidade de trazer as pessoas até a porta. Só que eu posso trazer com a comunicação mais linda do mundo. Só que se o meu produto é ruim, isso vale para marketing. Posso fazer a melhor comunicação do mundo, mas se o meu produto é ruim, a pessoa até compra uma vez, mas ela larga a mão rápido, ela não volta, ela reclama, enfim,
não funciona. E isso, para a marca empregadora, é extremamente custoso, custa muito caro você falar maravilhas e trazer e convencer a pessoa a chegar, e depois que ela chega o seu produto, no seu caso, aí a cultura e o que você oferece dentro de casa, se não é bom, ela não fica. E aí isso é muito caro, é custoso para as organizações. Então começou a haver esse amadurecimento de que, além de você olhar toda a jornada, você pensar nesse momento de atração, a fazer ele muito mais fiel e pautado em coisas que você realmente oferece dentro de casa. Não só aquelas histórias maravilhosas, né? Que a gente estava falando aqui no começo, que pinta tudo como perfeito, como cor-de-rosa, enfim. Então eu Não, e acho que esse mais, amadurecimento está gente, vindo. a gente Oi, vê Vivi. algumas coisas também, vira e mexe, a gente pega um comentário meio brabo, assim, do tipo, ai, mas a empresa eu conheço, ela faz um monte de coisa que questionável, e aí as pessoas estão dando, né, um kit maravilhoso de boas-vindas. Ô, gente, não vamos maltratar as empresas por elas quererem começar com o pé direito, né? Se elas querem fazer um kit de onboard maravilhoso, você vai achar ruim de receber um? Tipo, não, deixa as pessoas serem bem recebidas, poxa. Se as pessoas tiram foto daquele momento, é porque elas estão se sentindo queridas, amadas e respeitadas. Agora, o que mais a empresa faz, aí fica difícil da gente dizer de fora, né? Então, mais do que, né, pôr o dedo e acusar a empresa de que, olha, o que está fazendo, etc e tal, e duvidar, é a gente entender que, assim, se você fez um super kit de onboard legal, né, só pense que não pode parar aí. Esse é só o começo, você pôs a barra lá em cima, vamos garantir que você faça muitas coisas legais na empresa para você entregar esta promessa que você está fazendo nesse primeiro minuto, né, que não é uma proposta, a promessa não é de ter papelaria linda, né, gente? A proposta de você ser respeitada, ou respeitado, de você ter um ambiente de trabalho em que que as pessoas querem que você esteja bem, e assim por diante. Então, eu acho que até do nosso ponto de vista, de quem olha esses exemplos e comenta sobre eles, eu acho que exige um pouco de amor aí, né? Um pouco de cuidado, para a gente não acusar as empresas do tipo, olha, você está fazendo onboard. A experiência das pessoas dentro da empresa, gente, elas também são bastante únicas, sabe? O trabalho de employer branding, ela vai passar muito por uma sensibilização da empresa, que não é só da área que está cuidando dos processos, é de toda a liderança que mantém os processos lá dentro vivos todo dia. Então, nós estamos falando de alguém que vai bater o bumbo, que vai lembrar disso sempre, que vai garantir essa consistência, mas a mágica acontece, gente, olho no olho. A mágica vai acontecer com a liderança todo dia, sabe? Ela não vai acontecer dentro do processo de RH. Esse é um bom starting point, né? Ou seja, tudo começa ali, a gente combinou o jogo ali, mas o jogo só é jogado por quem está em campo. Então, a gente não pode deixar com que essa discussão comece e termine dentro de uma área só. Ela vai precisar, né, ser entendida, abraçada assim, e debatida na gestão, para ter certeza que ela consegue não ser uma corrida de 100 metros, que a gente corre, 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 né, e chega do outro lado, e sim uma maratona, ela tem que estar lá sempre. As pessoas têm que ter energia, né, para cuidar dessas dimensões que a gente está declarando que são importantes todo santo dia. E eu acho que só vale um comentário, a gente ouve tanto, assim, né, quando a gente olha essa questão da jornada, desde que a pessoa sabe que a empresa existe, depois que ela entra, as pessoas vêm nas aulas e nos fóruns que a gente fala tanto assim, nossa, isso aconteceu comigo mais de uma vez, me venderam uma empresa assim, assim, assado no momento do processo seletivo, o site de carreiras era maravilhoso, o processo seletivo foi maravilhoso, mas quando eu entrei não era nada daquilo. E aí, quando você fala não era nada daquilo, alguma coisa se quebrou. Aí, e normalmente, aí quando a gente fala assim de ter ou não uma proposta de valor, um EVP, aí entra uma vantagem de você ter um EVP, porque se você fez ele da forma correta, olhando mesmo para sua identidade como lugar para se trabalhar, você vai ter achado coisas ali que você não pode falar sobre você mesmo, você não pode bater no peito e falar que você é, porque não sustenta dentro de casa. Os seus funcionários no processo de diagnóstico vão ter dito para você, olha, a gente tem aqui 4 pilares de cultura, 3 legal, a gente encontra um, não, a gente não pode falar isso, porque a gente não é. E você vai continuar falando? De você mesmo, né? Então. E já vivi isso, sabe? Tipo, a gente chegou com uma campanha para atração de trainee. Aí eu li umas coisas lá, falei, gente, talvez não. Vamos perguntar para os trainees se isso é real para eles? Aí os trainees respondem, talvez não. A gente falou, ok, não funcionou. E aí a gente dá esse toque para quem está fazendo a campanha. Eu até entendo o desejo, mas é que a vida prática, a gente passa por cima, né, de alguns desejos. Então, significa que talvez escrever as coisas de uma determinada forma seja um pouco meio muito, sabe? Para a gente tentar atrair as pessoas. Aí vale, né, vestir as sandálias da humildade e mudar a abordagem,
para que algo seja mais real, gente, porque isso conta muito para a confiança que a gente consegue criar com as pessoas todo dia. Então, isso é muito difícil de criar confiança, não é uma coisa simples. Manter confiança, então, gente, muito mais difícil. Então, há de se ter esse cuidado. E, de novo, sempre se resolve numa boa conversa. Você tem dúvida se isso representa a realidade? Poxa, conversa com as pessoas que estão vivendo isso. Elas ajudam a dar uma acertada na bola para que seja realmente verdadeiro. Isso aí, eu concordo demais com vocês. Vocês falando aí, querendo ou não, quem já está no mercado há algum tempo, com certeza já passou por algum lugar que é isso aí, vende lindas e lindas paisagens e tudo mais, você entra e não é bem daquele jeito. Então, inclusive é o que vocês falam no livro, é muito importante ser verdadeiro, né? E agora eu queria falar um pouco sobre EVP. Dá para fazer employer branding sem EVP? E o que não pode passar batido na hora de estruturar o EVP de uma empresa? A gente adora essa, Marcela, porque vem sempre assim, as pessoas ficam muito confusas às vezes, falando assim, nossa, mas isso eu não consigo fazer, isso não é, eu não consigo fazer sem ter uma equipe inteira fazendo isso, ou dedicada a isso. Poxa, a gente fala, não, pera, vamos acalmar e começar por onde é possível começar, né? Na nossa opinião, a gente sempre diz isso, você pode sim fazer employer branding sem um EVP, vai ser mais difícil. Né, você pode mapear muito bem seus pontos de contato, amarrar muito bem a mensagem que você quer passar. O que acontece é que sem um EVP vai ser mais difícil dar consistência a isso tudo. Então, as empresas, né, a gente tem até no livro um case de uma empresa que faz muito bem o trabalho de employer branding, mas não tem um EVP. E o que a gente percebe, fazem muito bem, mas em algum momento isso vai começar a fazer falta. Né? Porque você começa, às vezes, a ter pressões da alta liderança, por exemplo, para falar certas coisas sobre a marca empregadora. Olha, o concorrente está falando isso, por que a gente não fala também? Ah, porque a gente não é. Se você tem um EVP construído, você fez um diagnóstico, toda uma leitura que você fala que não é e você prova que não é também. Então, tem vários aspectos, né? Dito isso, eu sempre recomendo que tenha um EVP, que seja feito esse trabalho. Eu acho que ele é muito importante para você poder descobrir essas verdades sobre sua marca empregadora. Você acha ouro ali, coisas muito boas que as pessoas percebem e às vezes a gente no nosso recorte ali de dia a dia não percebe. Então, acho que esse é um ponto. E outra coisa, na sua segunda pergunta, o que não dá para deixar passar batido na construção de um EVP, enfim, eu acho que uma grande confusão que acontece é que a gente pensa em EVP, em construção de EVP, nessa base identitária da marca empregadora, de uma forma muito parecida com o que se faz construção de marca de produto de serviço. A lógica de marca de produto de serviço é que você vai lá para o mercado, você vai ouvir consumidor, vai pesquisar nichos, vai ver que espaço você pode ocupar. E aí você volta para dentro de casa e constrói algo, desenvolve algo, adapta algo para atender esse nicho e pegar esse consumidor. Né? Quando eu falo de marca empregadora, a lógica precisa ser um pouco diferente, precisa ser de dentro para fora, porque sua matéria-prima está dentro de casa, a pessoa vai encontrar o que está dentro de casa. Então as pessoas às vezes focam muito em pensar coisas do tipo, ai, a marca empregadora eu tenho que pesquisar lá para fora o que o talento quer, o que o talento está querendo, o que o mundo está. Isso tem que fazer parte da construção do EVP, mas é muito menos do que você imagina, muito mais é você olhar para você, descobrir pontos da sua identidade. Ou coisas do tipo, não, o foco do meu EVP tem que ser diferenciação, eu tenho que me diferenciar completamente dos outros concorrentes, das outras empresas do mercado. Será que você consegue mesmo se diferenciar? Nem produto consegue se diferenciar assim, os produtos hoje em dia, funcionalmente, são todos muitíssimo parecidos. Então, assim, esse foco externo, eu acho que se fosse fazer um escorregão, para citar na construção de EVP, no trabalho de marca empregadora, é um foco externo excessivo, quando, na verdade, o trabalho tem que ser um foco muito mais interno. Eu falo de 80-20, sabe? Um foco 80% interno no desenvolvimento disso, no pensar nisso, e claro, um 20% olhar para fora, o que o concorrente está fazendo, o que os jovens, o talento está dizendo, o que ele deseja, até porque se você for pautar no que os outros desejam, você não vai falar a verdade, você pode se tornar o que os outros desejam daqui 5, 10, 15 anos, cultura e suas vivências, seus processos não mudam assim, da noite pro dia, né, então por isso tem que haver um equilíbrio. Eu diria que o maior escorregão, uma coisa que não pode faltar é esse foco mais interno do que externo na construção. Gente, o EVP tem o processo de construção do EVP em si, ele é um processo interessante de aprendizado sobre a própria empresa, né? Pensa que a gente tem, às vezes, uma opinião sobre a empresa, o nosso trabalho, a gente está, né, especialmente as pessoas que estão ligadas às áreas de comunicação e recursos humanos, trabalham nisso mais intensamente, mas é uma visão nossa, de quem está operando na área em relação ao todo. Quando você constrói um processo de EVP que passa por uma escuta importante das pessoas que vão compor, né, ou seja, da audiência interna, no final das contas, que está vivendo o que é, né, estar aqui, você tem um aprendizado incrível a respeito do que essa marca representa para as pessoas que trabalham para ela.
Então, é quase terapêutico, gente, de a gente reconhecer fortalezas, de reconhecer pontos que a gente patina, de reconhecer coisas que a gente realmente não quer pra gente, tem consequência. Então, ele funciona para nós como limpar as nuvens, sabe? Daquilo que existe na organização e que a gente pode fazer melhor. Eu não estou nessas etapas específicas de construção de EVP, mas eu acho que a Bruna, é muito trabalho dela, ela pode contar como é que ela conduz o trabalho de definição de EVP, porque ele tem muito de aprendizado da empresa, de quem nós somos e como estamos hoje. Então, isso é um aprendizado robusto para a organização, num momento em que as próprias pessoas estão meio perdidas sobre a sua relação com o trabalho, né, gente? Tanta coisa mudou, faz parte, né? A gente não tem que ter certeza de tudo sempre, mas eu acho que passar por essa reflexão ajuda demais a gente olhar para frente e dar um passo seguro para onde a gente quer ir. Sem dúvida, Vivi, eu acho que ajuda muito essa construção você ouvir as pessoas que mais entendem da marca empregadora, que são os funcionários de todos os níveis, e às vezes você constrói coisas muito pautadas por visão de liderança, que tem que fazer parte da construção de um EVP, claro, até para fazer aquela costura que eu mencionei no início, entre essa estratégia de marca empregadora e estratégia da organização, as coisas estão ali relacionadas o tempo todo. Mas você pega coisa, para dar um exemplo prático, assim, de construção de EVP, às vezes você pega altíssima liderança falando coisa do tipo, olha, essa proposta de pós-diagnóstico já na fase de apresentação, e fala assim, olha, tá muito legal, mas eu não tô vendo aqui o nosso pilar de cultura, que é a agilidade. Você não tá vendo porque seu funcionário não enxerga isso na organização hoje. Ele enxerga esses outros pilares aqui, mas hoje ele não enxerga. Pelo contrário, ele fala pra gente que a empresa é burocrática. E aí você quer construir uma narrativa de marca empregadora pautada por agilidade, você pode falar na sua narrativa de marca empregadora pontualmente sobre aspectos em que você já aplica isso, mas não é uma base de narrativa que você sustente, que qualquer pessoa daqui de dentro vai falar para você que não sustenta. Então eu brinco que é um processo até de terapia, sabe? Construção de EVP, porque você pega coisas que estão ali, até aparecem, assim, começam a colocar a cabeça para fora em pesquisa de clima, em diagnóstico de cultura, mas quando você vai ali para a parte de marca empregadora, de vivências, de percepções, a coisa fica muito mais detalhada, e é um processo até terapêutico, porque às vezes fica esse cabo de guerra entre o que a organização deseja falar sobre si mesma e o que ela pode falar, né? Então, é um processo bem interessante, quase terapêutico, eu diria. E para finalizar, aqui no Dialogue a gente fala muito sobre a importância das métricas, né? O que a gente consegue tirar das métricas. Então, eu queria saber como as métricas podem ajudar a empresa, tanto na criação quanto no gerenciamento do employer branding. Eu acho que precisa começar, a gente fala isso em aula, Marcela, que a gente tem que começar qualquer trabalho de marca empregadora, seja construção de EVP, seja uma estratégia de employer branding, fazendo as perguntas certas. Porque são essas perguntas, você pode ter uma série de KPIs, um dashboard ali, né, um painel de métricas de KPIs, com centenas de padrões de KPIs que as empresas usam para medir sucesso de iniciativas de marca empregadora. Mas nada vai fazer mais sentido do que as perguntas que você se faz no começo desse trabalho. Então, por exemplo, tem pessoas que falam assim, nossa, essas métricas de marca empregadora que envolvem seguidores em redes sociais, são métricas de vaidade, elas não têm importância nenhuma. Não tem para quem? Para sua empresa talvez tenha, talvez sua empresa seja super desconhecida e uma das metas do trabalho de marca empregadora seja o awareness, seja mais gente conhecendo, seguindo. Então, para esse objetivo específico, não é uma métrica de vaidade. Para outras, você pode ter métricas relacionadas a determinados públicos. Então, eu quero trabalhar mais com o público de jovens engenheiros, para dar um exemplo. Então, você precisa começar a criar métricas, que ações eu faço hoje, né, e que resultados elas estão dando para mim, e que ações que eu vou começar a adotar e ao longo do ciclo, né, como é que eu mensuro se essas ações que eu estou adotando estão fazendo sentido? Então não é simplesmente ir lá fazer uma feira de recrutamento e torcer, cruzar os dedos para que as pessoas venham, fiz a feira, com quem eu falei lá, essa pessoa entrou no meu site depois e consegui fazer o tracking disso, né, fazer o rastreamento disso. Então é bem complexo, você pode ter metas super simples, a partir, né, do dia zero, você olha um pouquinho ali o que você tem e vai medindo a evolução a partir daí, e coisas que você nunca pensou em medir, vai ter que começar a medir a partir dessas perguntas que são feitas no início, né, então, sei lá, minha primeira pergunta é, trabalho marca empregadora por quê? Eu quero trabalhar porque quero aumentar a awareness, legal. Quero aumentar o número de jovens engenheiros vindo para a empresa, um problema tem que ser muito específico, né? Então, quero fazer isso, então vou criar métricas para medir isso. É super importante até para você, conseguir garantir o investimento, né, que o investimento seja contínuo na sua estratégia de marca empregadora e para ver realmente, né, o quanto as suas ações estão casando com a estratégia da organização. Ou seja, gente, a preocupação de que não dá para medir, percebam que não existe, né? Porque dá para medir sim.
E você pode medir de formas muito diferentes a partir daquilo que é seu objetivo estratégico. É isso aí. Bem, eu gostaria de finalizar esse bate-papo agradecendo você, Bruna, você, Viviane. Foi uma honra poder falar com vocês sobre esse assunto. De verdade, eu acho que não tinham convidadas melhores, assim, mais adequadas para começar o Dialogue Talks. Então, de verdade, muito obrigada. Eu gostaria de perguntar se vocês gostariam de deixar algum contato. Gente, eu vou aproveitar que você deu o espaço, vou só fazer um jabá, gente. O livro está aí. A gente lançou o livro em novembro do ano passado e ele se esgotou em dezembro, a versão física. É um carinho, a gente agradece demais, porque ele esgotou super rápido. Eu não tenho mais nenhum aqui comigo para mostrar, ainda bem que a Bruna tem. Mas a gente descobriu muitas coisas bacanas também, né, ao longo desse processo, que embora a gente não tenha o livro físico, direto da editora, ele ainda pode ser adquirido tanto na versão Kindle, quanto pelo Submarino, quanto pela Americanas, porque eles fazem impressão a partir de demanda. E a gente, no começo, ficou com uma carinha assim, de, tipo, será que isso dá certo? Mas a gente mesmo comprou para ver como sair, e sai super bom, viu, gente? Então, ele ainda está disponível e a gente fez com bastante carinho, tentando endereçar as questões práticas do dia a dia. É isso aí, a gente tem o livro na Amazon, no Google Play também, então Amazon e Google Play você acha o e-book, né, para quem usa Kindle ou outro tipo de e-reader, ele impresso, como a Vivi falou, a nossa primeira edição, né, acabou, essa primeira edição que a gente fez, a gente postou um por um, mandou para as pessoas embrulhadinho e tal, a gente fez uma quantidade limitada e como a Vivi falou, acabou super rápido, a gente ficou muito, muito surpreso, muito feliz, né, e além do livro, está disponível na Amazon, no Google Play, no Submarino, Americana Sob Demanda, a gente tem nosso curso na Faculdade Casper Libero, a gente está indo aí para a 19ª turma, a gente dá esse curso desde janeiro de 2018 lá na Casper, e já foram mais de 300 alunos, e a gente vai ter uma turma nova em abril. Então, no comecinho de abril, eu estou entrando lá no site da Casper, buscando Employer Brand, é um curso de 4 noites, era de 3 noites, agora 4 noites no formato online. A gente já está dando esse curso há bastante tempo, ele tem evoluído bastante, a gente tem tido turmas cheias, né, Vivi, ainda bem, a gente fica super feliz, porque quando a gente fez a primeira lá em 2018, a gente falou, será que vai aparecer alguém? Porque não tinha. Então, é um tema ainda aquecendo, né? Sim, sim. E para a gente também tem um curso na Udemy, um curso bem curtinho, 1h30, a gente brinca que é um pocket desse curso da Casper, né, que é para quem a gente lançou quando o curso da Casper era só presencial, então muita gente dizia que não conseguia vir para São Paulo, enfim, então era a nossa forma de chegar, as pessoas estavam fora de São Paulo, não podiam vir para cá, para o presencial, mas ele é uma versão mais curtinha, mais acessível, eu diria, né, em relação ao curso da Casper. E estamos na HSM, né, Vivi, como colunistas também, a Vivi escreve lá sobre temas de liderança, eu escrevo especificamente sobre employer branding, e quem quiser falar com a gente é bem acessível também no LinkedIn, né, Vivi, eu pelo menos eu tô sempre de olho lá, sempre, às vezes demora, mas sempre respondo mensagem, então dá para conversar por lá também. Eu também, gente, eu acho que o contato mais fácil é o LinkedIn mesmo. Belezinha, então, gente, muito obrigada novamente. Eu me despeço por aqui, eu sou a Marcela Freitas Paz e esse foi o Dialogue Talks. Continuem em contato com a gente pelo LinkedIn e pelo Instagram, vocês encontram a gente por lá, como dialogue.ci. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Dialogue.